Bem, estamos aqui novamente com JP. Segunda-feira, 15 de janeiro. Ele tem outra atualização para compartilhar conosco. Seja bem-vindo, JP. Como você está, doutor? É um prazer estar aqui, um prazer trazer informações. Recebi luz verde, então vamos começar. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para verdade sem censura sobre a agenda global e política extraterrestre. Clique no botão curtir e inscreva-se nesse canal. E agora, aqui está o Dr. Michael Salla. Para aqueles que talvez ainda são novos, apenas repito novamente. Eu conheço o JP desde 2008, você teve experiências de contato, você me contatou, continuamos a nos comunicar. Em 2017, você começou a me enviar fotos de artesanatos em forma de triângulo, retângulo, estávamos nos vendo perto da Força Aérea, em Tampa, Flórida. Em 2019, você se juntou ao Exército dos Estados Unidos, está cumprindo missões com o Programa Espacial Secreto, ou Comando Espacial, ou como quisermos chamá-lo, enquanto desempenha funções regulares dentro do Exército. Você recebeu luz verde, você obtém aprovação da sua cadeia de comando secreta para falar sobre essas missões. Mas sua cadeia de comando regular não sabe nada sobre isso, eles não estão tão felizes. Então há algo que você queira acrescentar? Não, você disse tudo. Sabe, quando você é escolhido, você é escolhido. Eu sei que muitas pessoas concordariam com isso, que estão no serviço, são escolhidos para fazer coisas diferentes, que os oprimem, os surpreendem. Nunca souberam que isso era no reino da vida real, sabe? E isso te choca quando você passa por essa experiência. Eles escolhem certas pessoas, eles pescam certas pessoas. Nós passamos por essas experiências. São incríveis as coisas, as experiências pelas quais algumas pessoas passam. Precisamos enfatizar que você foi escolhido porque os nórdicos ou esses extraterrestres de aparência humana com características nórdicas contataram você em 2008. Os Estados Unidos, a Força Aérea em particular e outras agências estavam rastreando esses contatos, rastreando nossas comunicações, queriam que você se juntasse às Forças Armadas, o que você fez depois de muitos anos. Então, não é apenas uma questão de você, de repente, se apresentar com todas essas informações. Houve muitos anos de preparação dos nórdicos, trabalhando com você, tendo contato com eles, você tendo contato com a Força Aérea, eventualmente um pessoal da Força Aérea para se juntar ao Exército, para que você pudesse você poderia estar mais firmemente integrado ao mundo das operações cooperativas, porque você, como civil, ainda havia obstáculos. Havia bloqueios, tudo mais, mas eles sabiam que eu conheço 3 idiomas, então eu acho que era um bom candidato para trazer à tona esse tipo de informações. Durante o mesmo tempo em que tudo mais começou a acontecer com a força espacial, com tudo saindo, a mesma coisa durante o mesmo tempo em que seus livros estavam saindo, então tudo foi sincronizado de uma forma que foi bastante interessante. Então, é como se tudo fosse conectado uns com os outros. Então, isso é muito interessante. É incrível o que aconteceu em Tampa Bay, depois em Orlando, depois nessa outra base, como tudo está sendo montado, sabe? Há muitas outras pessoas envolvidas, mas estou com um pouco de medo de que, às vezes, a desinformação é divulgada de outra parte. Como posso colocar isso? Uma parte da região, simplesmente não consigo dizer certas palavras, então estou tentando ter cuidado ao falar, como trazer à tona essas certas palavras, porque há certas palavras que eu não posso simplesmente dizer, sabe? Bom, vamos para essa última missão. Isso é 15 de janeiro, então quando você foi nessa missão?
A 12ª sexta-feira, você quer nos contar o que aconteceu? Então, eles nos ligaram, fomos para essa base em particular. Entramos em uma van, havia 4 caras, estávamos lá. Eu vi Dan novamente, Dan estava lá. Essa é a missão que eles estavam falando. Eu sou tipo, mano, eu não sei, mas é legal ver você de novo. Então, ele estava lá e os outros 2 caras, eles tinham um tipo de máscara, então não os reconhecemos. Mas então, ele tinha apenas óculos de sol normais e um boné. E é isso. Só para repetir, Dan era o soldado que fez parte desses experimentos médicos que você descreveu em sua última atualização. Ele tinha a sala adjacente a você, vocês conversaram sobre o que estava acontecendo naquele experimento médico muito bizarro. Então estávamos lá, conversamos, sabe, sobre o que aconteceu no hospital. Ele disse aquela porcaria, era estranha, era interessante. Então estávamos conversando, fomos nessa van para esse campo. O campo era um campo aberto, ouvimos à distância um Black Hawk chegando. Ele estava chegando e estava pairando um pouco em nossa localização, tipo, uau, o que está acontecendo? Então, havia um helicóptero pairando sobre as árvores, se preparando para ir até a nossa localização, mas no topo do helicóptero havia um tipo de nave preta à direita, passou por cima do helicóptero, então subiu mais alto, o suficiente perto das nuvens, como se estivesse esperando, apenas estacionado lá. Nossa, caramba, você viu isso? Eu vi, é interessante. Então todos nós começamos a conversar sobre isso. Então o helicóptero começou a descer pouco a pouco e suavemente. Ele estava descendo, estava ficando mais perto. Então nos alinhamos lá em cima, longe do helicóptero. O vento estava terrivelmente frio, estava incrivelmente frio. Onde estávamos congelando. Eu pensei, cara, eu preciso de luvas. Dan tirou algumas luvas da sua mochila e disse, ei, usa as minhas luvas. Mas essas são luvas de retorno, eles não são mais quentes. Então, quando você usa luvas de retorno, as suas mãos ficam ainda mais frias. Eu fiquei tipo, cara, você não tem outra. Ele disse, é isso ou nada. Então, tudo bem. Então, eu apenas coloquei, estávamos esperando, sabe? Estávamos vestidos de roupas civis, mas de preto. E o helicóptero pousou e então... Desse helicóptero Black Hawk, 2 seres nórdicos pálidos saíram vestidos de uniforme. Eles estavam saindo de um helicóptero e então eles disseram, ei, você vê isso? E eu pensei, sim, eu vi. E então o outro cara que estava conosco, um dos 4, ele estava tipo, ei, diga para eles virem até aqui. Então acenamos para que o pessoal os nórdicos viessem até nós, ficamos tipo, ei, aqui. Então eles apontaram para nós, então começaram a vir em nossa direção. Eles começaram a correr, mas correr para nós, o inglês deles era tão perfeito. Como vocês estão? Sim, sim, acabamos de vir das arcas. Eles começaram a falar. Eu e Dan nos entreolhamos confusos, nós gostamos, nós olhamos nos olhos, tudo isso, você pode dizer, você pode apenas esclarecer. Eles começaram a falar, você está dizendo que eles estavam falando inglês? É, americano, sim, com sotaque americano, não sei, tipo Tennessee, eu não sei que sotaque era, mas era um sotaque realmente americano. Eu e Dan gostamos. Isso era muito estranho, mas olhamos para cima, o helicóptero ainda estava pousado, não podíamos ver o piloto. Parecia que esse helicóptero não tinha piloto, porque tentamos ver na frente quem estava voando para o helicóptero e não havia ninguém lá. Eu fiquei tipo, isso é muito estranho. Então, isso era muito estranho. Então, o helicóptero era como um tipo de drone, mas era um Black Hawk. Então estávamos, tudo bem, isso é novo, isso é legal. Então o helicóptero decolou,
deixou os dois nórdicos, entraram na van, eles disseram, uau, tá frio aqui. Ligue o aquecedor. O aquecedor foi ligado na van. Então, mantivemos os dois nórdicos dentro da van. Então, um dos nórdicos disse, estamos esperando por mais dois. Então, a nave que estava acima do helicóptero, de aparência preta, eu mandei fotos dessas naves. Não sei se você conseguiu, mas eu te mandei uma foto dessa nave. Parecia uma nave retangular oval, era muito fina, começou a descer. Lentamente, olhamos para ele, estava fazendo um zumbido, o helicóptero já decolou, foi embora, abriu caminho para essa nave descer. Então, enquanto aquela nave estava descendo, você tirou fotos, foi isso que você me mandou, você me enviou 4 fotos. 3 delas mostram algum tipo de nave. Então, a primeira foto que eu te enviei, se você olhar no canto superior, você pode ver a nave. Então, você vê algo preto no canto da foto. É a nave. Os outros 3 são a nave saindo para a floresta. Mas essas fotos não foram naquele exato momento. Foi depois que voltamos para a base. Essa nave, você pode ver entrando e saindo. Então, a nave começou a pousar, não tocou o chão, estava fazendo um zumbido e sentimos uma vibração por todo o nosso corpo. E os nórdicos dentro da van estavam rindo de nós porque estávamos agindo de forma estranha perto da nave, sabe? Nós já passamos por muitas coisas, mas toda vez que você passa pela experiência, você fica sempre... É uma surpresa. Você fica impressionado. Toda vez que você vê essas lindas naves magníficas, você fica impressionado. Você fica tipo, uau, isso é lindo. Isso é muito legal, é incrível. Então você fica tão animado, mas você não pode simplesmente pirar isso. Você tem que permanecer centrado, tem que ficar parado, esperar, fazer a sua parte, sabe? Então essa nave começou a descer, pairou cerca de 1 metro acima do solo. Era tipo do tamanho de 3 ou 4 minivans, de um lado até o outro, daquela altura. E então a nave tinha cerca de 1,5 metros, depois se curvou, tocou o chão, então no topo uma pequena cápsula se abriu. Então era uma nave que eu ainda não tinha visto. Então vamos colocar isso em perspectiva. A nave estava a 1,5 metros à direita, se transforma em um ângulo e parte da nave toca o chão e depois em cima da nave, a lateral se abre e então 2 nórdicos vestidos semelhantes ao que saíram do helicóptero do Black Hawk saíram e começaram a falar uma língua diferente. Parecia que era como um antigo grego. Parecia que soava do grego. Eu poderia aprender algumas palavras do grego, mas não era realmente grego. Acho que é um tipo de idioma antigo, mas é semelhante ao dialeto grego. Então foi muito interessante. Adoro aprender idioma. Eu amo a música, porque a música é a língua mais antiga que temos na Terra. Eu adoro línguas. Então eu tento aprender línguas o máximo que posso. Estou tentando aprender russo, estou tentando aprender sul-coreano, estou tentando aprender grego, estou tentando aprender, como eu disse, russo. Então eu estou aprendendo línguas diferentes, de repente português até do Brasil, espanhol, sabe? Como se eu estivesse aprendendo línguas diferentes, porque o mesmo lado da sua cabeça que você usa para música é a mesma parte do cérebro que você usa para música, você também usa para idiomas. Então isso é bastante interessante. Então se você é realmente bom em música, você aprende idiomas rapidamente, então isso é bastante interessante. Então eu comecei a aprender o dialetos e fiquei tipo, uau,
E tudo bem, incrível. Então eles vieram. Então os nórdicos dentro da van disseram, eles são da Lua. E eu fiquei tipo, então eu e Dan olhamos para eles, abrimos nossos olhos. Eles são da Lua? De que parte da Lua? E eles não disseram de que parte da Lua eles eram. E de qual Lua eles estavam falando. Então eu estava pensando que era a nossa Lua. E os nórdicos, eles nunca nos contaram. Então, sabe, eles entraram no carro, começaram a conversar com os outros nórdicos que estavam lá. Então, os outros nórdicos começaram a falar com eles naquela língua. Eles ficaram tão felizes uns com os outros, como se nunca tivessem, fazia tempo que não se vissem, ou se fossem parentes, tivessem alguma missão. Não sei, primos, não sei. Mas eles pareciam tão felizes em se verem. Explique, os dois nórdicos já estavam na van, os dois que acabaram de chegar eram da Lua, eles eram diferentes, você descreve os dois como nórdicos. Qual a diferença? Além do idioma, a nave que eles vieram, seu uniforme, era um pouco diferente, mas eles pareciam iguais, pálidos, pareciam iguais aos nórdicos que vieram da Arca, e os uniformes eram um pouco diferentes. Estamos falando de uniformes, são parecidos, digamos, uniformes da Força Aérea. Não, é diferente. Os nórdicos têm uniforme próprio, com mais justos, tem tipo, seus ombros são camisas com... são parecidos com os que vemos no Brasil, mas é menor. O ombro não é grande, é menor, mas é como se eu não soubesse qual é a devida posição deles ou algo assim. A forma como o uniforme também é parecido com o nosso, eles são mais justos. Então eu acho que tem uma parte protetora no uniforme que os protege da radiação no espaço. Então esse uniforme, quando você olha para ele, eles viram um pouco de um lado para o outro, ele fica com cores diferentes, como se fosse... não sei, vai trocando de cor, sabe? Quando você vira, ela tem cores diferentes, então é parecido com... Eu não sei se é por causa da nossa atmosfera, nosso nível de oxigênio, mas quando você olha para o uniforme, você olha para ele, parece um tipo de uniforme de cor diferente do arco-íris, mas o uniforme em si é como uma cor azul clara, azulada, é apenas construído de forma diferente. Os sapatos são conectados com o uniforme, então para que eu possa mostrar a coisa toda, você tem que tirar os sapatos também, sabe? É o jeito dele se vestir, então parece, é muito legal, futurista, e o nórdico, ficamos surpresos com a maneira como eles estavam agindo, porque eles agiam como se você não conhecesse o pessoal de Star Trek, os vulcanos, eles realmente agem assim, sem nenhum sentimento. Então isso é muito interessante. Você está dizendo que eles se comportaram como vulcanos? Eles se comportaram como vulcanos. Eu não sei, como Star Trek. Os nórdicos se comportam como vulcanos, é o jeito que eles falam, do jeito que são. Então eles são tão diretos, mas esses caras que pegamos, eles eram mais como nós, sabe? Não entendemos isso, então nós o pegamos, eles saíram da nave, começaram a andar em direção à van, apenas a nave fez uma curva para trás, recuando mais de 1 metro, a cápsula se fechou. A nave, no piscar de olhos, foi direto para as nuvens. Você podia ver as nuvens, entrando nas nuvens, voou tipo... Nossa, estava a mais de 3.000 milhas por hora. Começamos a falar sobre a velocidade, todo mundo começou a rir. Nossa, foi muito rápido. É disso que esses pilotos estão falando. Então, começamos a falar sobre as naves e tudo mais, porque o interior da nave tem uma coisa gravitacional diferente, por isso que não afeta os corpos biológicos. É isso que está atraindo muitas pessoas no governo agora, de diferentes governos ao redor do mundo, como essas entidades estão dentro, mas essas naves estão indo super rápido, porque tem um tipo de tempo diferente, tem uma atmosfera diferente, tem um tipo de veículo biológico. É estranho de explicar, mas eu acho que
é tipo Atlantis. Realmente, Dan explica muito bem sobre isso. Então, isso é muito interessante sobre essas naves, como as pessoas não morrem dentro dessas naves. É muito interessante. Essa foi a apresentação dele em 2022. Helena Danã, falou sobre o sistema de propulsão, como funciona a gravidade, como as leis da inércia não se aplicam nessas situações. Algo realmente interessante. Eu acho que ela falou sobre... A Helena falou sobre as câmeras. Eu poderia estar em testemunho, sim. As câmeras não funcionam em torno disso por causa dos sistemas elétricos, do tipo de radiação que esses navios, que essas naves emitem. Se você for para o Japão e for para uma usina nuclear e entrar na caixa onde está a energia nuclear e você liga a sua câmera, ela ficará granulada em qualquer lugar onde haja um tipo de radiação. Sua câmera, seus eletrônicos, eles fritam e ela começa a não funcionar, os equipamentos. Então as câmeras não acontece com esses eletrônicos que temos nas naves, a menos que seja de uma certa distância. Quando eles chegam a uma certa distância, quando podemos tirar fotos ou gravar, então nem mesmo os vídeos às vezes não funcionam à distância. Eu acho que você está falando em uma entrevista que precisamos daquelas câmeras que eles usavam na década de 1940 para capturar essas naves e tudo mais. Aquelas câmeras, sabe, como as primeiras câmeras, elas eram acionadas mecanicamente, como se o operador tivesse que girar uma manivela para gerar a energia. As câmeras modernas, eletrônicos, simplesmente não funcionam. Eu lembro que você me contou sobre aquele incidente em 2018 em Orlando, onde a fonte voadora da nave pousou. Você falou, eu acho que pelo que me lembro, você disse que você tentou tirar uma foto ou algo assim, mas a sua câmera parou de funcionar. Só quando ela saiu, estava no céu, então a sua câmera começou a funcionar. Então você tirou fotos. Temos sim, aquela que mostra o reflexo das árvores no canto inferior direito. Começou a funcionar quando eles começaram a sair, mas eu digo a você agora que certos tipos de naves têm uma lacuna, então é como uma bolha ao redor, uma bolha invisível que não deixa a eletrônica funcionar. Mas certas naves têm uma lacuna que se estivessem em uma determinada posição a câmera funciona. Mas quando eles viram essa bolha, cobre a localização da câmera, então você não pode mais gravar. Você pode gravar dentro e fora de certas experiências. Então as suas câmeras podem funcionar em certas partes da nave, porque elas têm essas lacunas. Elas usam certos tipos de tecnologia que nós temos compartilhado com eles, sabe? Temos a tecnologia deles, eles realmente estão intrigados, então, estão realmente interessados em câmeras e vídeos e em como podemos capturar o tempo em um dispositivo, de modo que essa é uma tecnologia que apenas os humanos desenvolvem. As pessoas não parecemos entender, mas aprendemos como capturar o tempo em um dispositivo e compartilhar essas informações. Então, é uma tecnologia muito boa que desenvolvemos, aprendemos como capturar a luz e o tempo. Há outras civilizações avançadas por aí que nem sequer chegaram a isso ainda, mas eles têm coisas mais avançadas do que nós. Nós gostamos de compartilhar. Então, muitas pessoas, muitos ETs estão interessados nisso, em capturar tempo e imagens. E como você sabe, foi simples desenvolver. E como nós desenvolvemos. Então, de volta à missão, de volta à experiência. Eu estou falando um monte de outras coisas, mas, sabe, tá tudo misturado. Então, nós entramos na van, começamos a ir para uma instalação à direita, estacionamos em frente a essa instalação. Os 4 nórdicos saíram da van, entraram nessa instalação, estávamos esperando do lado de fora, estávamos conversando com o motorista, tipo, ei, terminamos, estamos saindo. E nós apenas começamos a conversar na van, esperando esses 4 nórdicos saírem. Não sei por que eles foram para a instalação, mas não tivemos permissão para entrar na instalação. Estávamos apenas esperando. Eu estava no telefone, não havia acesso à internet, então eu estava relaxando, liguei
para minha esposa, eu estava conversando com o Dan sobre diferentes experiências que ele teve. Ele disse que esteve nas arcas, esteve comigo, mas eu não notei, porque ele usava uma máscara protetora. Ele esteve nas arcas. Estamos falando sobre a Arca do Atlântico? A Arca da Lua ou apenas uma delas? A Arca do Atlântico, ele foi comigo em algumas missões. Mas eu não notei, porque ele estava usando uma máscara, protegendo a sua identidade. Algumas pessoas não se sentem seguras em mostrar a sua identidade. Há muitas pessoas que já me conhecem nas naves, alguns pilotos que me conhecem. Eu me encontrei com alguns pilotos antes de pensar, que já contei a você. Nós temos falado sobre certos tipos de missões. Eu encontrei um membro da família que eu não sabia que fazia parte de alguma coisa. Ele fez algumas missões. Então é bastante interessante. Então estávamos esperando os nórdicos aparecerem. Estávamos lá talvez por 1 hora, esperando os nórdicos saírem. Então, 4 pessoas saem, entram na van. Então, olhamos para trás. Eu e Dan estávamos sentados na frente. Quem são vocês? Então, o cara que chegou primeiro é como se fôssemos nós. Então, olhamos de novo e eles se pareciam conosco. Não eram pálidos, seus cabelos foram trocados, eles estavam vestidos como humanos, eles usavam jeans, calças, caqui, botas, eles se pareciam com a gente. Eu pensei, o que diabos está acontecendo aqui? Então todos eles começaram a falar que a língua de aparência grega era tipo: vocês são as mesmas pessoas que pegamos? Sim, e continuamos olhando para eles. Então olhamos para os olhos deles, eles ainda tinham olhos azuis, mas eles se pareciam mais conosco. Eles não era maquiagem. O cabelo deles era curto, o longo, o cabelo deles era curto. Eles se pareciam conosco, doutor. Antes de entrarem, eles tinham cabelos compridos, eles tinham cabelo bem comprido, pareciam nórdicos. Eles entraram nessa instalação e saíram parecendo a gente, como se você não notasse que essas pessoas eram extraterrestres. E eu fiquei tipo, uau! Mas eu notei que um deles parecia um pouco oriental e todos eles tinham papéis e todos tinham passaporte. Nós olhamos para eles, então o cara dirigindo, estávamos indo para o aeroporto e eu pensei, nossa, vamos deixá-los no aeroporto? Eu fiquei tipo, tá, tudo bem, vamos deixá-los. Então voltamos e esses caras que estavam, para ter certeza de que tinham passagem de avião para ir para o Japão, e parecia oriental. Então, seja lá o que for, essa instalação é um tipo de instalação que pode transformar esses nórdicos em pessoas da Terra. Então, eu não sei se é cirurgia, não sei se eles entram e começam a falar sobre eles entrarem nessa cápsula, e essa cápsula é transparente, eles são apenas a cápsula, eles se deitam e fazem tudo. Eu não sei, muda a maneira como eles querem ser. Denis estava ao meu lado dizendo: que tecnologia é essa? Que louco, eles se parecem conosco. Foi muito interessante. Nós os vimos mudar como nós, mas parece que se você os deixar no shopping, você nunca vai perceber que eles vieram de uma nave ou de outro planeta. Quantos anos eles tinham? Eles tinham minha altura, tinha um pouco mais, todos da minha altura, e no meio de uma multidão eles se passam normalmente, perfeitamente como a multidão. Nós os deixamos no aeroporto, seu comportamento simplesmente mudou, seu rosto ficou humano, tipo, humano feliz. Tchau, pessoal, como se ele nos conhecesse há muito tempo. Eu e o Dan apenas olhamos para ele como se, sim, tchau, tenha uma boa viagem. E Dan ficou, sei lá, intrigado. Tipo,
Por que estão fazendo isso? Por que eles poderiam ser eles mesmos? Estou tipo, caramba, eles estão aqui para fazer uma determinada missão. Nós sabemos disso porque fomos enviados aqui para buscá-los e levá-lo para a instalação, para fazer qualquer mudança que eles precisem fazer. Mas eles precisam fazer uma missão, tenho certeza, doutor, que eles estão em missão. Todo o meu cérebro disparou, todo o meu cérebro explodiu com diferentes tipos de informações, como tudo está se encaixando. Pode haver pessoas em diferentes governos, podem ser médicos, advogados, sei lá, muitas pessoas têm dito isso há algum tempo, sabe, que eles andam entre nós, você conhece toda aquela coisa, divulgações, mas quando você vê, é uma loucura, sabe? Quando você vê, isso muda a maneira como você pensa sobre coisas diferentes. Em quem você pode confiar, sabe? Eu não estou dizendo que eu não confio nos nórdicos, mas sabe, como se eles pudessem estar em qualquer lugar. Então, essa foi uma experiência que realmente me mudou um pouco em relação a ver as coisas de maneira diferente. Eu sabia que isso estava acontecendo, mas quando você vivencia isso, vê as pessoas mudando, elas mudam na sua frente, sabe? Como humanos, se transformam em humanos. Você fica chocado com o que você vê. E eles ficam bonitos. Não é maquiagem. Eu toquei a pele deles. Não é maquiagem, é pele. Eles se parecem conosco. Suas unhas, sua pele. Sabe? Então, quando voltamos, nós os deixamos, voltamos, nós fomos... Então, fomos para a base. Foi quando eu vi 2 naves voando muito rápido. A última estava na parte de trás, foi muito rápida. Peguei minha câmera, tirei uma foto dela e foi quando eu mandei para você aquela mesma nave em particular que pousou. Então foi novamente aquela que foi a nave que carregou os 2 nórdicos da Lua. Não acho que fosse a mesma nave, mas era o mesmo tipo de nave que carregou os nórdicos da Lua ou de onde eles tenham vindo. Então as fotos que você me enviou são de uma nave semelhante àquela que deixou aqueles 2 nórdicos da Lua. Certo. Os 2 nórdicos que vieram do espaço e eles falaram meio que um americano coloquial. Você pode dizer mais alguma coisa sobre... Sabe como eles podiam vir de uma arca espacial, apenas mais um ponto de trânsito, eles não vivem no espaço? Não, eu acho que eles vieram trazer informações das arcas para outros lugares, para compartilhar informações. Mas eles tiveram que ir a essa instalação primeiro. Mas nossa base está bem. Então, em última análise, a sua missão era acompanhar esses 4 nórdicos. 2 vieram do espaço, da Arca, 2 da Lua, acompanhando essa instalação em uma base que é a mesma base para a qual você me levou. Então essa é uma base que você me levou em um tour no ano passado. Você os levou lá para uma instalação, eles usavam cabelos longos, pele clara, saíram com cabelos curtos, pele mais bronzeada, estavam vestindo roupas normais, apenas se encaixam perfeitamente, você os deixa no aeroporto. Eles disseram alguma coisa sobre onde estavam indo, o que iriam fazer. Como você sabe que eles estavam... Estávamos conversando sobre como eles mudaram. Então foi quando eles estavam falando sobre... Eles nos colocaram nessa coisa e isso nos muda, sabe? Mas eles nunca falaram sobre a missão deles. O que eles estavam fazendo, sabe? Qual a missão deles, ou a parte da missão deles. Era encontrar outras pessoas sobre o espaço. Sua missão, quando eles mudaram, é compartilhar informações com outras pessoas. Como se a maneira como eles falavam fosse tão consciente do que eles passam, sabe? Você sente? Eles estavam aqui para trazer informações. Eles não estavam falando telepaticamente uns com os outros, eles estavam conversando em voz alta sobre o que estavam fazendo.
e o que iriam fazer. Quando você diz que eles estavam aqui para trazer informações ou compartilhar informações com pessoas de outras partes do mundo, presumivelmente cientistas ou quem quer que seja, que tipo de informações estavam falando? Informações gerais sobre sistema de propulsão, de física avançada? É uma mistura de tudo. Mas em breve, o público saberá sobre certas coisas. São apenas certas coisas sobre as quais eles estavam falando. Eu acho que não posso dizer, mas havia certas coisas sobre as quais eles estavam falando. Nós sabíamos que eles estavam visitando outros lugares para trazer informações que são muito interessantes, porque eu sei que houve outros casos de contato na década de 60, onde você tem uma aparência meio nórdica, extraterrestre, configurando uma base de operações, onde eles se misturam, sabe? Eles são ajudados a se misturar, eles compartilham informações, era o seu trabalho apenas encontrar pessoas, compartilhar informações para ajudar a aumentar o nível de informações planetária. É tipo isso. Uhum. Muito interessante. E isso aconteceu nos anos 50, 60. Há vários casos nos anos 50. Você tem o caso de Howard, onde ele descreveu algo semelhante, onde estava ajudando os nórdicos a se preparar para ficar assimilados pela sociedade americana. Ele cortava o cabelo deles, os ajudava, sabe, a conseguir roupas, identidade, todas essas coisas para se ajustarem. Há outro caso na Itália, na década de 50, chamado a mistícia, novamente coisas semelhantes, parecem que isso continua a acontecer. Isso vem acontecendo desde os anos 50, sim. Eu acredito, pela maneira como eles fizeram isso, pela maneira como eles eram normais em relação a isso. Parece que isso está acontecendo muito, é apenas a primeira vez que eu vejo isso em primeira mão, sabe? Eu acho que eles queriam que eu soubesse que isso aconteceu apenas para trazer isso ao público. Tipo, tenha cuidado, sabe? Com quem você fala, tenha cuidado, sabe? Estamos por perto. Então, não quero que pessoas negativas façam coisas negativas. Então, você, sabe? Mas eles estão por perto. Então, eu acho que tome cuidado, não faça coisas ruins. Acho que eles estão por toda parte. Então, é muito interessante. Você conseguir uma oportunidade de perguntar mais especificamente quem eles eram. Você sabe, as pessoas querem saber, quando você os descreve como nórdicos, é apenas aparência física. Você conhece olhos azuis, escandinavos, cabelo, pele clara, sabe? 2 deles vieram da Lua e 2 vieram da Arca Espacial do Atlântico. Então, você sabe, uma das perguntas é, extraterrestres nórdicos são de outro mundo? Ou de outros mundos? São do interior da Terra? As pessoas gostariam de saber. São sírios? São andromedanos? Esse tipo de coisa. É como se sempre tivéssemos a sensação... Você só tem a sensação de que eles são das Pleiades. Sim, você está em contato com eles desde 2008, você tem uma sensação de que são pleiadianos. Alguma vez disseram isso? Não, nunca disseram. Mas é apenas a maneira como as pessoas descrevem os pleiadianos, sabe? Eles agem de maneira semelhante, então realmente... Não sei de onde eles são, mas eles acho que não são do interior da Terra. Acho que se eles integraram ao interior da Terra ou ao nosso planeta e se misturaram conosco por milhares de anos, mas não pensem que sejam do planeta Terra. Acho que eles vêm de outro lugar. Você disse que 2 deles vieram da Arca Espacial do Atlântico. Você quer compartilhar alguma coisa sobre o que eles disseram? Eles apenas falaram sobre a Arca Espacial, que eles queriam compartilhar para alguém. Então eu sei que os levamos para o aeroporto, sei que estavam indo para o Japão. Esse é o único local que eu conheço, mas os outros provavelmente estão hospedados nos Estados Unidos ou indo para outro lugar, não sei. Mas há um que ficou
como uma aparência oriental. Ele estava falando sobre o Japão. Então eu entendi que ele estava indo para o Japão. Então todos eles estão indo para locais diferentes, todos conectados uns com os outros. Eles têm dispositivos que os conectam com todos, cada um por outro lado. É bastante interessante. Então qualquer coisa final que você queira dizer sobre essa missão em particular? Eu acho que para algumas pessoas seria interessante ver uma situação como essa, mas eu acho que eles estão aqui para ajudar, sabe? Eu não acho que eles estão aqui para confundir. Eles podem confundir, sim, quando você os vê se transformarem em seres humanos e tudo mais, mas não podem ser eles, mas ainda não podem mostrar, sabe? Então chegará um momento em que eles estarão andando entre nós e veremos essas pessoas andando ao nosso redor com tecnologia que nunca vimos antes. Então, você pode explicar? Por que foi encarregado dessa missão? Você recebeu um telefonema, alguém lhe disse para estar fisicamente em um determinado local para fazer isso e aquilo? Houve algum interrogatório? Não houve interrogatório. Não houve nada parecido. Era um tipo de tarefa. E era apenas uma tarefa. Você vai para a base, vamos lá, você entra na van, está nesse local dessa vez, e nós entramos na van e fomos para esse local, nesse campo. O resto aconteceu, sabe? Tudo bem? Talvez explique como o processo acontece. Você tem seus deveres normais do exército. Alguém vem até você e diz: ei, JP, você vai aqui nesse lugar. Eles fazem parte das missões secretas. Você entendeu? Você recebe uma mensagem através do seu telefone. É uma mensagem de texto. Então você reconhece quando recebe essa mensagem de texto de um número de telefone específico. Isso faz parte das missões de cobertura. Então você não diz missões de cobertura, não diz nada parecido, é apenas dizer um certo número, um certo código que conhecemos. É isso, é apenas um número. E depois da missão, você recebe a luz verde ou vermelha de alguém que é um funcionário sênior nesse programa. Às vezes eu me incomodo, não gosto de guardar coisas assim para mim. Então eu vou até o local onde eu encontro isso, o cara em particular, ele é tipo, sim, você pode falar sobre isso, mas não diga certas coisas, apenas diga isso, isso e isso. É como um cara do tipo treinador, você conhece, me diz o que fazer, o que dizer e o que não dizer. Certo. Então sabemos que ele é um oficial e ele é tipo, não sei, podemos descrevê-lo como seu treinador? Alguém que faz com que você saiba que permanece dentro dos parâmetros que eles definiram para você ser capaz de revelar detalhes das suas missões ou não revelar muito para não atrapalhar, causar problemas ou expor muito sobre a liderança secreta. Sabe, eu sei que muitas pessoas saberão do que eu estou falando, ouvirão esse programa, você conhece, ouvirão essa entrevista, sabe? Saberão do que eu estou falando. Você não pode dizer certas coisas por causa de razões de segurança nacional, sabe? Mas há algumas coisas que não podemos simplesmente dizer, a menos que alguém contratado te diga. Mas você pode dizer, mas sim, eu acho que eu disse o suficiente. Eu acho que é muita informação. Muitas pessoas não sabiam sobre esses extraterrestres parecidos com a gente. É muito fascinante. Agora que existe um programa oficial para ajudar esses nórdicos ou extraterrestres de aparência humana a serem assimilados pela sociedade humana, que eu conheço de casos, como falamos, sabe, dos anos 50, 60,
onde o contato individual privado estava ajudando os nórdicos a assimilar, mas sabe, agora sabemos que há uma instalação de simulação oficial naquela base. Em 2023, tenho certeza que havia alguns deles andando por aí. Significa a conexão de informantes espirituais que foi realizado em Orlando em outubro. Você estava lá secretamente e haverá outro em 2024. Então não acho que será em Denver, Colorado. Eu acho que não podemos dizer nada sobre isso nesse momento, mas havia alguns desses seres nesse local, alguns personagens diferentes que conhecemos lá, que foram bem estranhos, certo? Bom, eu acho que houve algum desenvolvimento agora que você tem uma conta no Instagram que estamos anunciando, onde você pode postar diretamente informações que você achar pertinentes. Então, você quer falar um pouco sobre a conta do Instagram que você criou? Certifique-se de se conectar com as pessoas, sabe? Linda entrevista, as pessoas podem se conectar comigo no Instagram. Muitas pessoas estão perguntando, é o verdadeiro JP ou é outra pessoa? Sou eu, JP. Eu estou lá mostrando amor a todos, porque é isso que precisamos mostrar agora. Amor, compartilhar positividade com tudo o que fazemos, sabe? Acho que chegou a hora de fazer isso, sabe? Para eu me conectar com pessoas e pessoas do bem que passaram por coisas semelhantes às quais eu passei. Então, eu acho que isso abrirá portas para outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu. Porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos sair do armário, sabe? De uma vez, sabe? Eu estou no Instagram e também estou fazendo uma conta no YouTube, mas eu não vou postar nenhum vídeo lá, a menos que haja mais no futuro, quando eu tiver uma conta no YouTube. Mas a conta do Instagram que eu estou usando agora, eu estou lá para qualquer dúvida sobre qualquer coisa que você precise saber sobre a entrevista que tivemos. Você pode me perguntar e eu responderei, certo? Isso é muito encorajador. Então, qualquer palavra final que você queira dizer aos nossos amigos que falam português ou espanhol. Muito obrigado por seguir-me no Instagram, jp.missions, jp.missions. Também você pode buscar informação em Exopolitics, Dr. Michael Isala. Aí está toda minha informação. I got a link in my Instagram page to connecting to Dr. Michael Sala. Eu tenho um link na página do Instagram para me conectar com o Dr. Michael Sala. Que a gente pode ir para lá, Dr. Michael Sala, e ver minha formação. Now I'm going to talk to the Spanish speaking people. Hola, para todo que está en Sudamérica, España y los países que hablan español. Gracias por seguirme aquí en Instagram, jp.missions. Y estoy muy agradecido por ustedes. También puede buscar por mi información también Exopolitics with Dr. Michael Isala. Los libros que él tiene también, hablando de mi experiencia, también están ahí. You guys can pick them up as well. So, yeah, basically what I said is that on the Instagram page, I have a link. Eu disse que eu estou na página do Instagram, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, tem também os livros que você escreveu sobre minhas experiências, lindamente feitos. E eles podem ver claramente as provas, as fotos, os vídeos, tudo isso desde 2008, minhas experiências. Então, eu estou muito feliz por divulgar essa informação. Agradeço a você, doutor, por todo o trabalho que você faz pela humanidade. Isso é especial que estamos fazendo. Você foi escolhido para o momento certo. Você sabe que tudo isso está saindo porque conheço muitas pessoas que estão passando por isso.
sobre os extraterrestres, sobre diferentes civilizações, diferentes experiências. Tem passado tempos difíceis, mas agora parece que o véu se abriu. Toda a gente está falando sobre isso. As pessoas pensavam que éramos malucos, agora entendem que isso é real. Isso está realmente acontecendo. E mais cedo ou mais tarde todo mundo vai saber disso. No Brasil, em diferentes países, na América, todos da Europa, vocês vão saber que isso é real. Essa é a minha mensagem para as pessoas. Amor, beijos e abraços. Realmente uma mensagem muito importante. Obrigado, JP, pelo seu serviço, por compartilhar informações das suas missões. É um privilégio conhecê-lo, trabalhar com você. Obrigado. Estou ansioso para ouvir sobre missões futuras. A gente terminou. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link na descrição do JP do Instagram. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.